Esperar a Cristiane de novo. Cristiane, me envia o convite, que eu acho que eu... Tô na área. Ótimo. Consegui salvar a Camila. É até interessante, assim, né? Encerrei aqui, fui com a Camila pro WhatsApp, assim, como que salva? A gente vai aprendendo, E a né? gente acha, assim, que a gente sabe muita coisa de tecnologia, né? E vai descobrindo que a gente Sim, não sabe que tanto. não. Mas, Cristiane, assim, a gente encerrou com você fazendo esse apontamento aí sobre a questão das telas, que eu acho que é uma discussão, assim, super interessante da gente colocar em pauta também, né? Assim, sobretudo pensando na dimensão, assim, da juventude, mas com esse recorte também da infância, né? É Inclusive, porque a às gente... vezes a gente vê os pais com muito medo, ou pelo menos, né, isso talvez há uns 2 anos atrás, muito medo da internet, né? Então, assim, inclusive, assim, poder ter aplicativos de rastreamento, né? Aham, Poder, se o computador puder ficar num lugar da casa, né? Onde os adultos podem transitar. Então, tem algumas dicas, né? Porque a gente tem medo de pedofilia, né? Essas coisas todas. uhum, Só que, na verdade, assim, quando a gente fala telas, a gente está falando de televisão, a gente está falando de jogos, né? Porque a gente sai de um e passa para o outro, né? uhum, A nossa rotina está cada vez mais engolida, sim. Eu uso o celular o tempo todo para me comunicar, né? Eu uso o computador para trabalhar, para estudar, e quando eu chego em uhum, casa eu vou ver um filme, né? Ou eu vou uhum, jogar um jogo até de madrugada, e final de semana eu vou maratonar. A gente vai criando até verbos, né? Então, assim, a gente tem isso enquanto parte da nossa vida, mas a gente não teve, de forma alguma, momentos para fazer uma reflexão sobre isso, né? E educação para isso, igual a gente tem para o trânsito, né? Aprender a uhum. atravessar a rua, aprender a dirigir, não é assim? Então, o carro veio para ficar, e isso foi. A gente começou a gente aprende isso desde pequeno, né? Com Uhum. as telas, não, elas vão chegando na nossa vida, elas caem, é altamente sedutor, né? Isso nos captura, e Uhum. isso tem também ajudado, claro que não é o fator único, a empobrecer as nossas relações de convivência. Uhum. Acho que é super interessante assim te ouvir. Eu tive o prazer assim de ter como orientadora de mestrado uma pesquisadora desse campo, né? Assim, que é Nádia Laguardi de Lima. Ela pesquisa adolescência e cultura digital, inclusive, quem tiver interesse. Tem um grupo de pesquisa dela que chama Além da Tela, super sugestivo. Várias pesquisas super interessantes, vários trabalhos. Então, quem tiver interesse, agora tem até canal no YouTube. E assim, então eu tive a oportunidade de acompanhar assim, um pouco das pesquisas dela. Tem também essa crítica que você está fazendo, né, Cristiane, que eu acho que a gente precisa pensar aí no ponto de equilíbrio, digamos assim, sobretudo com esses sujeitos que estão em formação, né? Se a gente pensa, hoje na hora do meu almoço, eu não consegui fazer o horário de almoço, eu estava almoçando e resolvendo questões de trabalho no celular, assim. Aí uma pessoa chegou e pegou meu celular e falou assim, Marcela, come. E foi a melhor coisa que ele fez, assim. Eu fiquei pensando assim, nossa, tem que resolver. Mas falei, não, vou comer, depois eu resolvo, assim. Então, digamos assim, até nesse universo adulto, que na teoria a gente deveria ter aí um certo equilíbrio, nem sempre a gente tem, assim. Então, quiçá no universo infantil, né, assim. Mas eu acho que eu quando fala de adolescência, de juventude, pensando nessa dimensão mesmo das telas, é impossível
pensar, né, assim, na Nádia e nas pesquisas, assim, que não é só ela, todo um grupo, assim, mas de um olhar para a tecnologia, assim, de modo geral, não, porque não tem como a gente recuar do que a gente vive Não. hoje, né? Inclusive, a gente tem muitos pontos positivos aí do desenvolvimento da tecnologia, do avanço da tecnologia. Mas eu acho que é esse ponto mesmo de equilíbrio e de problematizar. Assim. Então, se eu tenho uma criança de 2 anos, essa criança precisa, de fato, ficar tendo muito acesso às telas? É assim que eu quero cuidar dessa criança? É a partir disso? Porque o que eu percebo na prática profissional, inclusive, é que muitas vezes os adoecimentos do campo da infância e da juventude pode ter a ver, inclusive, com esse certo empobrecimento das relações. Então, se tem um jovem que fica trancado no quarto, no celular, e não consegue minimamente ter um mínimo, né, de relação com as pessoas que estão na mesma casa que ele, talvez aí a gente tenha um ponto para discussão, um ponto para pensar. Tem um problema com esse jovem? Não necessariamente um problema, por exemplo, de um transtorno, né? Assim, mas talvez tenha um problema aí vivencial, um problema das relações, né? Assim, a Marlene está falando, né, que de 2011 para cá, o suicídio e automutilação entre meninas de 15 a 19 anos aumentou 70%, que as pesquisas mostram que esse sofrimento tem a ver com as redes sociais, assim. Super interessante, Marlene, de você tocar nisso, assim, que é isso, eu acho que a gente está discutindo aqui, né, assim, quando você fala dessa questão da exposição às redes sociais e ao mundo das redes mesmo, né? Eu tenho discutido num grupo que eu faço parte, assim, como que a pandemia, ela traz, assim, outros arranjos, e a partir da pandemia a gente até vê a gente aparecendo, digamos assim, na nossa naturalidade. Eu tô aqui arrumada, gente, é porque eu cheguei do sócio e entrei aqui na live, senão eu ia estar com uma roupa aqui que eu fico em casa, assim. Então, a gente começa a ver isso, né? Assim, um artista que faz uma live de pijama, tem um pouco dessa intimidade que começa a ser exposta. Mas se a gente pensa nas redes da imagem, o Instagram, né? A gente está aqui no Instagram, o Instagram é muito isso, assim. É uma imagem que, por vezes, é uma imagem assim, que se a gente começa a ver o Instagram como a realidade de vida de uma pessoa, assim, se o sujeito ele está vulnerável, né, emocionalmente, ele vai adoecer de fato, porque a vida nas redes sociais ela é perfeita, os corpos são perfeitos, e aí eu acho que a gente entra numa discussão assim para uma outra live, inclusive, assim, que é de uma construção de um ideal de perfeição, assim, de um ideal de um corpo perfeito, de um ideal de alimentação perfeita. Eu nem sei se é perfeito, né? Hoje os teóricos têm trabalhado muito com a noção da performance, né? Que eu acho que talvez seja mais na via da performance do que na busca da perfeição, né? Pensando esse caráter tão efêmero que a gente vive, né? Tão instantâneo, tão fugaz. Né? E que as redes sociais, elas trazem isso pra gente, né? Uhum. Mas, então, tem essa coisa da performance, né? O melhor ângulo, né? O melhor pose, o melhor montagem de prato. Agora o povo começou a empratar. Olha, outro verbo, empratar a comida, né? Para poder tirar a foto. Empratar, minha filha, esquermo. Né? Então, assim, é performático, né? É um parecer ser. Isso se torna um valor, né? Parecer ser. E me fugiu a palavra, uma armadilha muito grande, né? Porque a gente não dá conta de sustentar isso enquanto continuidade de vida, né?
A gente não é assim, então que bom que os artistas estão descabelados, de pijama, porque é assim que a gente é, né? Uhum. Agora, e assim, eu fico pensando também, né, em como que essa cultura performática, ela impede que as pessoas se mostrem vulneráveis e peçam ajuda com elas quando elas precisam. Que essa é uma grande questão também quando a gente vai falar de sofrimento mental, né? Uhum. Eu não estou falando de adoecimento e nem de transtorno, né? Eu estou falando de sofrimento, que é inerente à nossa condição, né? Mas como que para mim é difícil abrir meu Instagram e ver todo mundo lindo lá, né? Com performance das mais variadas, mais variados tipos, né? E eu estou me sentindo estraçalhada por dentro, estou quebrada por dentro, né? Então, assim, eu acho que essa cultura da performance, ela né, do parecer ser, ela vai fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais dificuldade, né, de procurar ajuda quando elas estão em sofrimento, né? Então, se a gente já não consegue trabalhar a psicofobia, a gente já não consegue dar o lugar para a saúde mental que ela precisa ter, do mesmo jeito que a saúde física tem, né? Essa cultura, ela vai inviabilizando isso, né? Porque ela me diz que eu sou fraca, que eu sou uma série de coisas, né? Que eu não quero parecer ser. Sim, não, ótimo, Cristiane, assim, eu acho que, e pensando, inclusive, no nosso campo, né, assim, pensando na psicologia e pensando na psicologia enquanto essa profissão do cuidado, né, assim, com a saúde mental, assim, eu fico pensando o quanto que é um campo, né, assim, para a gente acolher, para a gente problematizar, para a gente falar sobre, e o quanto de pessoas, né, assim, que estão sofrendo, tal como você está dizendo, assim, e tem essa dificuldade de dizer do próprio sofrimento em decorrência desse discurso, assim, que quando você fala do performático, e eu concordo, mas é um discurso que ele é endossado o tempo todo, né, assim, porque a gente tem hoje o discurso do influencer, né, eu ia falar dos influencers, né, assim. A minha cara. Né, assim, e eu fico pensando que, assim, problema nenhum né, em gostar e ou ser, mas eu fico pensando, assim, que se a gente está discutindo todos, a gente precisa pensar na singularidade. Então, não é porque aquela pessoa que é o influenciador postou a felicidade a partir de uma roupa, a partir de um calçado, né? Não sei, a partir dos objetos de consumo, assim, que eu preciso adquirir aquele objeto de consumo. Então, acho que essa cultura dos influencers, assim, para aqueles sujeitos que estão já sofrendo, né? Se a gente sofre, mas por isso a importância do cuidado. Eu sou uma defensora do cuidado em saúde mental, assim, né? Defensora de que se faça uma terapia, de que se faça uma análise, de que se faça uma atividade física que gosta. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e não aquilo que o outro está dizendo que eu tenho que fazer porque o meu corpo tem que ficar. Sabe, assim, eu acho que, e aí reforço que eu acho que na psicologia a gente precisa ter muito cuidado para não endossar esse discurso. Porque eu não sei se o psicólogo tem que ser coach, por exemplo, né? Assim, Esse é um momento que eu não vou nem me expressar. Pergunta que eu faço, assim, por que psicologia é essa que é uma psicologia normativista? Que psicologia é essa que é uma psicologia das dicas? Né? Assim, se nós somos uma profissão por excelência da defesa da singularidade. Então, tudo bem eu ter uma rede social, eu postar nas minhas redes sociais aquilo que eu quisesse, se eu estou cuidando da minha saúde mental e sei que a minha rede social e a rede social do outro pode ser um fragmento da realidade do outro, mas um fragmento
inclusive que está aí marcado pelo imaginário, pela fantasia, porque é aquilo que a gente quer ser, ou que a gente gostaria de ser, ou gostaria de mostrar para o outro. Mas que, principalmente nós, assim, né, do campo psi, que a gente esteja atento, né, assim, para não endossar esses discursos segregatórios, porque é isso, assim, o discurso a performance, ela é segregatória. Porque se você não se enquadra, né, assim, nesse ideal performático, você está fora. Né? Se você é cancelado. E eu demorei a entender o que era esse cancelado. Eu nem sei se eu entendi ainda o que é o cancelado, né? Assim, mas o que é isso, né? Assim, a gente vai vivenciando. Não, e a gente pensar o peso de você, assim, não sei também se eu entendi, eu tô na mesma vibe que você, mas assim, a gente pensar o peso de uma coisa dessa, né? Pensar que eu vou ser cancelada, né? Assim, quando uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, né, assim, é de ser rejeitado, né? Então, assim, nem é uma rejeição, eu fui cancelada, deletou, meu Deus do céu, assim, né? Agora, dentro disso que a gente está falando, assim, eu esqueci de trazer um ponto, que é algo que eu tenho observado cada vez mais, né? Que é importante a gente desconstruir, né? Assim, que a gente precisa tentar ver, né? Saber ler sinais e sintomas de sofrimento, né? Nos jovens, né? Desconstruir essa ideia de que a juventude é uma fase de muita alegria, de muita farra, de muita curtição, né? Assim, eu acho que isso é importante. Mas uma coisa que a gente vê cada vez mais, sabe, Marcela, é que as pessoas, muitas vezes, elas podem estar com um sofrimento muito intenso, né? Interno, sofrimento mental, emocional, e se apresentarem de uma outra forma, né? Que é a coisa da performance de novo. Mas a gente tem visto isso, a Miss que se mata, né? Não sei quem. Então, assim, olhando, né? Principalmente nas redes sociais, ou às vezes até para quem convive, né? Não é uma coisa só de quem está de fora longe. Mas a gente hoje tem gastado uma energia psíquica muito grande para performar, né? Para sustentar papéis, né? Ideais que a gente acha que vai vender para o outro, para a gente não ser cancelado, né? Porque no final das contas o que a gente quer é ser aceito, né? Sim. Então, ganhar um like, ganhar uma curtida, né? Abrir meu Instagram e ver que tem gente que me pediu lá para seguir, né? Eu acho que do ponto de vista subjetivo, a gente vai processar isso como pseudo-aceitações do outro, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, né? Que nessa cultura da performance, isso é uma armadilha de novo, porque a gente gasta muita energia para sustentar, né? Uma aparência ou uma imagem que não é o que a gente tem por dentro, né? E aí eu não peço ajuda, eu não deixo que o outro peça, né? E pra gente também não fazer leituras rasas das pessoas, né? É um ato de cuidado quando a gente não julga pela aparência. Nossa, Marcela estava tão bem na live ontem, agora hoje, porque é sexta, tá falando que, né? Então, assim, que aquela ideia, pelo menos quando eu estudei, a gente achava assim que a pessoa em depressão, ela ia chegar assim, né? 4 meses sem ir na manicure, sem passar um batom, né? Então, assim, a gente tem esses clichês, né? Não é raro a gente, às vezes, ver até entre os profissionais falando, fulano falou que tá com depressão, mas tá com batom vermelho, tá de esmalte na unha, tá todo arrumadinho, né? Então, assim, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, porque, né, a gente não dá para saber o que tem no coração do outro, né? E quem lida com jovens precisa entender que já é uma fase de transição, né? Então, essa transição por si só, ela pode gerar vulnerabilidade, né? Não é adoecimento, mas é vulnerabilidade, fragilidades, né? E que se a gente fecha portas, se a gente fica colocando empecilhos, a gente se torna fator de risco e não de proteção, porque eles não vão chegar até nós. Legal.
Mas é isso, assim. Cristiane, eu acho que a gente está numa conversa aqui, assim, super interessante. Muito bom, assim, trocar, né, assim, com uma colega que vai de encontro, né, assim, aos ideais aí da luta antimanicomial, né, assim. E eu acho que a gente pode ir caminhando para encerrar, assim, né, pelo menos no chat aqui, para mim, não está aparecendo mais questões. Se alguém tiver alguma questão que ainda quiser colocar para que a gente possa comentar. Mas eu acho que a gente pode ir concluindo, você acha que sim? Podemos? Então, vou dar a palavra para você ir concluindo, e eu encerro depois, assim. Assim, eu queria mesmo deixar esse ponto de indagação, né, de que é preciso a gente ter espaços para discutir, refletir, né, sobre saúde mental e sofrimento mental da juventude, né, e mais do que isso, que a gente possa levar para as nossas vidas, né, realmente fatores que são promotores de saúde mental, que são protetivos de adoecimento, né? E aí, especialmente, o que ficou para mim esse ano, né, depois da pandemia, com todos os desafios que a gente tem, né, menos telas, né, mais convivência ao ar livre, né, e como você disse, práticas esportivas, corporais, que sejam prazerosas, né? Assim, acho que a gente precisa sair ou se afastar um pouco dessas relações rasas, né, das redes sociais virtuais, né, porque o que a gente chama de rede social, na verdade, são as redes sociais virtuais, né, e retomar o valor, né, a valorização da importância das nossas redes relacionais presenciais, né. Ser humano é ser de convivência. A juventude é um momento, né, em que a convivência ela se torna assim, né, extremamente potente, porque sem o grupo o sujeito, né, não se sente pertencente do mundo. Então que a gente possa tomar isso, né, como norteador das condutas e das ações quando a gente estiver lidando com adolescentes e com jovens aí na nossa trajetória de vida e na nossa trajetória profissional. Ótimo, obrigada, Cristiane. Assim, concordo, né, assim, com o que você está trazendo. Assim, acho que eu tenho pouco a acrescentar, né, assim, vou reforçar de novo a importância de espaços de discussão, como que a gente está tendo aqui agora, né? Assim, esse momento a gente faz um uso aí do virtual, assim que a gente puder, que a gente não perca esse gás, né? De fazer discussões também, assim, no presencial, porque o nosso corpo também diz muito da nossa militância, o nosso corpo, a presença do nosso corpo diz muito também, né? Assim, dos nossos ideais, daquilo que a gente defende. E que nessa perspectiva, né, do jovem enquanto esse ser de possibilidades, né, assim, e um ser de possibilidades que está nesse momento de construção, não que a gente não seja construção e reconstrução ao longo da nossa vida, mas a juventude é um momento importante de construção de quem que a gente é, né, assim, que nós sobretudo nós profissionais precisam, eu estou falando isso assim, enquanto psicóloga, né, enquanto professora, assim, que a gente não perca essa potência que a gente tem de escuta. E escutar não é só ter ouvido, né? Eu falo isso muito com os meus alunos, assim, é preciso que a gente tenha um ouvido para escutar, assim, mas a escuta ela precisa ser silenciosa, ela precisa escutar a singularidade, assim. Então, que a gente possa escutar essas singularidades que muitas vezes aparecem, inclusive a partir desse corpo, que é um corpo transgressor, né? Assim, o jovem que se envolve de alguma forma em práticas violentas,
às vezes ele está dizendo muito do contexto sócio-histórico, político que ele está vivendo, assim. Então que a gente possa escutar esses corpos e que a gente possa continuar discutindo, porque eu acho que a gente não avança se a gente não discute, né? Assim, inclusive a gente vive um momento que diante das tentativas de retrocesso a gente precisa discutir, a gente precisa lutar. Então, parabenizar de novo assim, a Loucos por essa iniciativa, Loucos e Parceiros, né? Eu acho que aqui no Vale do Aço, sobretudo assim, no Brasil, mas no Vale do Aço, que a gente não perca, né? Assim, essa potência do que foi feito ao longo desse tempo nessas lives, né? Assim, que a gente possa fazer florescer as discussões que foram feitas aqui, assim, porque a gente tem um trabalho de um bom tempo ainda para a gente fazer aqui no Vale do Aço, assim, e que a gente possa enxergar a nossa juventude, né, de outras formas, que não só a partir do discurso da segregação. Quero agradecer a você pelas trocas, né, pela generosidade, e agradecer o convite da Loucos por você, né, e parabenizar, que realmente é uma referência, né? Aqui de Itaúna, a gente namora vocês e, né, estou pelejando para ver se um dia a gente chega lá. Então, minha gratidão, tá? E a minha disponibilidade para outras vezes que vocês quiserem. E fica aí, né, anotado que assim que puder presencial eu quero ir. Ótimo. Com meu corpo. Isso mesmo. Eu que agradeço, Cristiane. Foi um prazer te conhecer. Espero conhecer pessoalmente depois também, né? Obrigada, gente, todo mundo que participou aqui da live, né? Assim, vai ficar salva para que vocês possam revisitar depois, ou quem não assistiu poder ver. E que possamos seguir juntos, todos e todas, né, assim, por um ideal, de fato, de inclusão aí na cidade. Um abraço. Tchau. Tchauzinho.